Muito bem. Então, continuando aí, essa seria a nossa terceira abordagem, né? Sobre Exato. A gênesis da história do profeta Jonas. A essa altura, então, o profeta Elias já toma o menino da viúva por discípulo. Espiritualmente, segundo a Torá, Elias se torna pai do menino. O menino passa, então, a ser educado pelo Elias. E o menino, para a tradição judaica, é Yoná. A fonte dessa informação é o livro La Kabbalah del Libro de Jonas, escrito por Friedrich Wierebe, uma literatura argentina da editora Cigalo, né? É lá onde está toda essa... E o nome Jonas é Ioná, em hebraico Jonas é Ioná, e a palavra Ioná, traduzindo, quer dizer pomba, o que a tradição judaica então toma como a pomba é o símbolo espiritual da Bat-Kol. A Bat-Kol, quando o templo foi derrubado, foi a única forma de comunicação divina de Deus com os homens. Quando a palavra divina vem falar com o povo de Israel, ela se manifesta nesse mundo em forma de uma pomba de luz, chamada Bat-Kol. Muito interessante, né? Não é? E é justamente essa Bat-Kol que o Yohanan Ramatebelo, o João Batista, vê quando passa Rabi Yeshua pela Tevilá. Passa Rabi Yeshua pela Tevilá, quando levanta, o próprio Yohanan diz assim: eu vi os céus abertos e o Espírito que desceu em forma de pomba sobre ele. Muito bom. Né? O que estava acontecendo ali naquele momento para a lógica judaica? A Bíblia estava recebendo o Espírito do Mashiach. O Messias estava descendo em cima do Rabino agora, transformando ali Mashiach. Né? Isso é um pouco diferente do pensamento cristão, porque para o pensamento cristão, Jesus Cristo, ou Jesus o Messias, ele nasce o Cristo, ele nasce o Messias. Para o judaísmo, não. Ele nasce um judeu, né? Nasce de forma milagrosa, mas ele não é o único para o judaísmo que nasce de forma milagrosa. Você tem Abraão nascendo de forma milagrosa, um dia a gente trata disso. O Moisés nascendo de forma milagrosa. Você tem o Isaac nasce de forma milagrosa, né? Então você tem o Samuel, o Sansão. Então você tem muitos personagens na Bíblia que nascem de forma milagrosa e eles não vão virar o Messias por causa disso. Exato. Né? Então, Rabi Yeshua, quando ele nasce de forma milagrosa e compartilha em comum desse aspecto com os outros patriarcas. O que ele vai ter de diferente, então, é o recebimento do Espírito de Mashiach sobre ele depois da Tevilá. É quando o Espírito penetra o mundo, aí condensa em forma de pomba, como o Talmud ele percebe, e como o Zohar descreve, e pousa em cima do Rabino, transformando ele em Mashiach. Aí só uma perguntinha, nesse momento ele tinha aproximadamente quantos anos quando isso aconteceu? 30 anos. 30 anos. É lá em Lucas que diz isso, né? E era esse mesmo Jesus como se conhecia de quase 30 anos, então faltaria pouco para 30. Muito bom, isso é interessante. Não é? Muito bem. E então, sendo assim, para a Kabbalah, ele é a materialização do Espírito Santo. Poxa. Yoná é o primeiro a encarnar o Messias de forma que, para o Zohar, a redenção poderia chegar naquele momento. O Mashiach poderia se manifestar plenamente em cima daquele menino. Então, aí foi uma observação e, tipo assim, se fôssemos cristãos, íamos dizer uma revelação, né? Mas o judaísmo não nos leva a pensar assim. E aí você percebe, quando se fala do profeta Jonas, o tamanho que tem o profeta Jonas. Sim, sim. Tá? Então, eu me preocupo com isso, porque às vezes a gente fala do personagem e fala como que ele fosse um homem comum, uma pessoa simples. E simplesmente um desobediente. Então, isso me fere muito. Eu fico tentada trazer a existência, né? Mas aí eu não tenho essa capacidade, essa desenvoltura que o Ravi tem. Então, eu fico no aperto ali, mas sofro bastante muitas vezes. E aí, acabo falando do meu jeito, né? Mas... Não, mas você sabe muito bem. Parabéns. Me deixa muito assim...
triste por não poder dar uma explicação desse tamanho. Eu não tenho condição. Não, e graças a Deus... O pouco que eu vi, enquanto vim buscar o vinho aqui, você estava saindo muito bem. Então, isso... E o aperto que as mulheres inteligentemente deram foi feroz. Foi. Não sei se eu escapuliria também, não. Então, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Santo Deus, né? E aí eu disse, eu já sei para quem vou correr para o Ravi. E aí foi quando eu abri esse espaço e aí... Estamos aí com a explicação bem legal, acredito que as meninas vão gostar. Então, quem ficou querendo mais, a Emuná, né, que é uma de nossas judias, e fora a Emuná, essas duas associadas foi o que me chamaram a atenção, né? Então, para elas eu estou trazendo essa... E estou gostando muito e aprendendo bastante em relação a isso. Que legal. Muito bom. Então, quando o profeta Elias, ele deita-se por cima do menino para trazer o espírito do menino de volta... Ele entra em contato com o espírito do menino e percebeu que é o espírito do Mashiach. Por isso, para o profeta, foi tão importante fazer de tudo para educar aquele menino. Então, ele viu algo que não estava... Que estava oculto, né? Estava oculto. E veja que Rabi Yeshua, ele é interpelado pelos discípulos lá na frente, os discípulos vão dizer assim, por que dizem os fariseus que Elias tem que vir primeiro? Então, era natural que Elias surgisse primeiro e orientasse o Messias, que é o que está acontecendo aqui. Elias surge primeiro na casa do menino, que para Elias é o Messias, e vai orientá-lo. Rapaz. Não é? Então, para o profeta Elias, o futuro profeta Jonas não era um menino, era o Messias. Nossa. E ele está educando para que ele se revele lá na frente. Olha o tamanho do Jonas. Perfeitamente. Elias viveu e morreu esperando que o Messias se manifestasse naquele menino. A semente estava lá. Sim, perfeitamente. Não é? E assim educa-se o menino, o Jonas cresce, né? E se torna um rabino também, e é ungido como profeta, e segue seu caminho. E a primeira aparição depois do Jonas homem não é no livro de Jonas. Nossa, tá ficando não é no livro de Jonas. A primeira aparição dele vai ser aqui, ó. Muito bem, tá aqui na sua Bíblia... Tá, o reinado de Jeroboão II de Israel, né? Nesse período aqui da história, 2 Reis, capítulo 14, o que foi que aconteceu? O rei Salomão foi o sucessor do rei Davi e reinava sobre todo Israel. E aí, apesar de ele cumprir fielmente a palavra do seu pai, apesar de ele fazer um templo em homenagem a Deus, que o Eterno gostou muito, apesar de ser um rei amado pelos seus súditos, mas a ânsia dele de fazer o que tinha no coração fez com que ele cobrasse tributos muito pesados em cima do povo, impostos, né? Foi muito caro. E aí as pessoas se acabaram de trabalhar para poder realizar os anseios do rei, que era um rei honesto, ele não era corrupto não, ele era muito honesto. Só que por ser um rei sábio, a ambição dele, o que ele via para o amanhã era muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o templo de Jerusalém, que ele construiu, levou 46 anos para ficar em pé. Nossa. 46 anos. As pedras eram enormes. Eu estive em Israel, né, com a bênção do Eterno. E para nossa alegria. Não as pedras do muro. E eu vi pessoalmente as pedras do muro. Eu não consigo imaginar como é que sem máquina. Ou na verdade, com as máquinas de hoje seria difícil mexer uma pedra daquela. E na época não tinha máquina como nós temos hoje. Lá não tinha isso, né? Então, como danado eles mexeram uma pedra naquele tamanho. A tradição judaica diz que na construção dos muros, das paredes, muita gente morreu. Nossa. As pedras revelavam e esmagavam o meio mundo, né? Então foi um tempo de muita elevação espiritual, mas na prática do dia a dia foi muito doloroso, né? Então o reinado de Salomão foi um reinado doloroso. E quando chega o filho de Salomão, o que é que o povo pensa? Bom, agora nós fizemos o desejo do rei, que é a vontade de Deus, e vamos agora folgar, porque já está tudo pronto. E não. O filho do rei Salomão disse, se meu pai vos açoitava com cordas, eu vos açoitarei com escorpiões. Oh, Deus! Foi. Aí o povo se desesperou, o reino dividiu-se no meio, e a unção divina que veio de Salomão em cima do filho partiu-se em dois, pela injustiça. Aí ficou uma parte com ele por amor a Davi, e a outra parte da unção caiu em cima de um cidadão que virou o próximo rei. Assim o país dividiu-se em dois, reino do norte e reino do sul. Muito interessante. Aí a essa altura do texto, em 2 Reis 14, está falando sobre os reis
tá intercalando, né? Ora cita o rei do norte, ora cita o rei do sul, e Jeroboão é um rei do reinado do norte, que é o rei de Israel. O norte foi chamado de Israel e o sul foi chamado de Judá. E diz assim, a partir do versículo 23: No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, que era a capital do reino do norte, enquanto Jerusalém é a capital de Judá. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falaram por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, qual era de Gat-Hefer. Muito interessante. Então, sem essa participação do Ravi, nós não íamos chegar lá, né? Eu prometi para elas de dar esse mês um estudo sobre Jonas, mas aí eu tive que recorrer mesmo, porque nunca eu ia chegar aí, né? Legal. Pronto, essa aí é a primeira aparição do profeta Jonas, não é no livro dele. Então vamos prestar atenção às meninas e prestar bem atenção daqui para frente, porque essa nossa fala toda foi para chegar no profeta Jonas, né? Onde a gente entende que abriu o livrinho lá, primeiro capítulo, acabou. Já estamos no livro de Jonas. E aí não, aí é preciso esse... Nós nem chegamos no livro de Jonas, já tem essa história toda. Exatamente, né? É preciso esse caminho todo para entendermos a história, né? Isso. É como que a gente vai ler os livros, né? Sem ler do início. Isso, né? Então, perfeitamente. Aí a gente está na introdução, né? E agora sim... Isso. Essas informações, elas são importantes porque são elas que vão nos ajudar a entender porque Jonas vai tomar aquelas atitudes que tomou no livro. Exato. Sem essas informações, realmente Jonas parece um rebelde. Aí são amarras para que, quando as meninas pensarem em Jonas, nunca mais pensarão como antes, né? Como o cristão pensa. Como o cristão pensa. Quer dizer, pensa no Jonas de acordo com o que está escrito. Isso. Não é de toda maldade do cristão quando pensa assim, porque o cristão não sabe desses dados que a gente acabou de dar. Vamos defender agora o cristão. Ele não sabe que o menino, filho da viúva, era o Jonas. Nunca. E eles pregam muito isso nas igrejas. Não é? Ele não sabe que o Elias tomou aquele menino como discípulo. Não sabe. Ele não sabe que, segundo a Cabalá, o espírito do Messias pousou no menino. Ele não sabe que a primeira aparição do Jonas é em Reis e não no livro de Jonas. Então eles não sabem disso. Aí eles só abrem o livro de Jonas. Quando abrem o livro de Jonas, o que é que eles estão vendo? Na cabeça deles, dos cristãos, o que é um profeta? Um profeta, geralmente quem mexe muito com esse assunto é a igreja pentecostal. Então quem é o profeta? É aquele que recebe o Espírito Santo e diz, olha, assim diz o Senhor, e fala amanhã do indivíduo. Pronto, para ele é um profeta. E como geralmente as pessoas que fazem isso são pessoas muito simples, então eles estão entendendo que todo profeta era simples. Aí, logicamente, já que todo profeta era simples, o profeta tem todo o defeito que qualquer um tem. Não é mérito da pessoa, é Deus que escolhe. Exato. Não é mais ou menos isso, né? E aí eles parecem pegar o conceito de profeta e trabalhar segundo a máxima que Paulo diz lá na frente. Acho que é Paulo que diz assim, Deus escolhe os simples para confundir os sábios, né? Ou os loucos para confundir os sábios. Bom, verdade. De qualquer forma... Se me permite, uma outra passagem da Bíblia que eles pegam também para ter essa ideia é José. Por causa na hora que vai escolher o filho. Sim, mas o ponto de partida é lá no Novo Testamento porque eles leem ao contrário, do final né? pro começo. Tá. Então... Aí todas as vezes que ele encontra passagem como essa, aí vai dizer assim, tá vendo? É assim mesmo, né? Vai estar confirmando. Mas é ao contrário que eles leem, né? A gente não, a gente lê do começo pro final. Exato. Por isso a gente acaba encontrando mais detalhes do que o que eles sobre os personagens da Escritura. Né? Por exemplo, quando eles pensam em Jonas, eles não pensam em Jonas de Reis, que está aqui a passagem de Jonas, tá vendo? Reis, para frente. Não, eles pensam em Jonas a partir de Jesus. Que não é Jesus que cita Jonas, aí por causa de Jesus, aí, eita, onde é que está isso? Aí vai lá no livro. Sai pulando, né? Isso, aí só tem Jonas aparecendo primeiro em Jesus, na fala de Jesus, e depois no livro de Jonas. Pronto. Então veja que ele pega do final para o começo. Exato. Como a gente pega do começo para o final, e temos a tradição que nos auxilia, então a primeira informação sobre Jonas é a tradição. A segunda informação sobre Jonas é o livro de Reis. A terceira informação sobre Jonas é o livro de Jonas. E a quarta, o Novo Testamento. Só para ficar assim, porque como é para o grupo, né? Por favor,
eu gostaria que você falasse sobre a tradição, porque às vezes a gente vai falar da tradição e as pessoas entendem que é uma outra coisa, e a tradição nada mais é do que... Muito bem, veja, a tradição judaica... É importante isso. É muito importante. A tradição judaica, ela é o aglomerado de estudos dos nossos sábios, desde o Monte Sinai, quando o Eterno deu a Torá, até os nossos dias, né? Então, por exemplo, vou tentar explicar. Quando o Eterno disse assim, santificarás o dia de sábado, acaba por ali. Veja, é para santificar o dia de sábado, mas como é que eu faço isso? Quais são os detalhes da vivência do dia de sábado? Eu faço o que quando acordo? Eu devo fazer o que enquanto o dia segue? E o que eu não devo fazer? E o que eu faço no final quando o dia acaba? Não está lá escrito, né? Então, naturalmente, quando o Eterno mandou, ele deixou para Moisés detalhar o que deve ser feito. Exato. Por isso que às vezes as pessoas, quando a gente fala, quer dizer, quando vem nos apertar, né? Somos judeus, e aí o cristão vem apertar e diz assim, é a lei de Moisés. Né? Perfeito. E para ele está certo, porque realmente eles têm o que eles entendem por graça. Eu entendo. Né? Como é outra religião, veja, o que parece querer deixar a gente de mãos atadas é porque o cristão fala como se ambos tivessem a mesma religião. Exato. Aí eles estão eles estão certos e nós estamos equivocados, né? Não é verdade, não é a mesma religião. São duas religiões diferentes, elas não se comunicam. Como são duas religiões diferentes, eles estão certos do jeito deles e a gente está certo do nosso jeito. Exatamente. Não há correspondência, né? O livro é o mesmo, mas o jeito de ler é diferente. Por exemplo, nós lemos, eles não leem. Veja, isso já é uma diferença muito grande. É complicadinho. Está entendendo? Nós nos apegamos ao que está escrito no texto. Eles se apegam ao que vem na cabeça. Porque não é revelação. Exato. Né? Vem a revelação, né? E aí eles se deslumbram com ela. Quando eles recorrem ao texto, não é para saber o que está no texto, é só para fundamentar o que já vem na imaginação. Exatamente. Inclusive, teve uma pessoa, eu vi agora de pouco, uma moça me abordou e ela falou o seguinte, foi sobre uma passagem de Êxodo. Eu não estou lembrada exatamente, mas é onde fala de ordem, né? E aí ela disse que hoje não é mais necessário e que aquilo ali é um trecho para refletir, mas que não serve para o dia de hoje. Aí ela não estava interessada em ouvir e eu estava sem tempo também. Aí para evitar um problema maior, porque aí eu ia me desgastar explicando para ela e ela não ia chegar a lugar nenhum, até porque ela já estava com a opinião formada dela. E aí eu pedi desculpa para ela, ambos fechamos aí a questão e eu fui embora. Quer dizer, eu não quis perder o meu tempo. Isso, perfeitamente. Olha, só para a gente poder ter uma ideia do peso e da validade da tradição, já não é o foco, seria legal a gente um dia conversar sobre isso, né? Mas só para a gente ter uma ideia, no Novo Testamento, quem lê, e aí os cristãos, né, leem com uma certa frequência, é uma pena que não presta atenção, mas eles leem. E aí lá você vai ver com muita frequência assim, a palavra sinagoga, vimos ainda há pouco em Lucas, né? Sinagoga, sinédrio. Que às vezes é até surpreso, né? Até surpreso. Você vai ler, e até o cristão mesmo já chegou para mim, que eles dizem assim, porque, se vocês são judeus, o que é que vocês fazem com o que é nosso? Que eles entendem que o Novo Testamento é deles. Sim, perfeito. E aí eu digo, olha, veja, se fosse de vocês, a linguagem seria cristã e não judaica. Perfeitamente. Não, mas a linguagem é cristã. Eu disse, não, aí já é a forma, é a roupagem que você põe para ler. Isso. Mas o que está escrito não é bem assim. Perfeitamente, né? E você tem razão. O que torna o Novo Testamento cristão é a teologia cristã. Exato. Inserida no contexto do texto. Mas se ler somente o texto, você vai ver que a todo momento está apontando para o judaísmo. Sinagoga é o local de culto judaico. O sinédrio é o fórum judaico, né? A cadeira de Moisés é do judaísmo, não é? Jesus lá em João 4 disse para a mulher que ela não sabe, já que ela é da parte dos gentios, não sabe o que adora, mas nós sabemos porque a salvação vem dos judeus. Interessante. Ele foi crucificado e foi colocado lá, o rei dos judeus. Então, não é? Então veja, sem a teologia cristã, não tem como trazer isso para o mundo cristão, não. Exatamente. Então não é um material cristão, não. É um material judaico, porém o cristão tem posse dele. Perfeitamente. Pega ele lá, dá o viés que quer e alimenta a religião dele. Mas veja que em questão religiosa somos
divergentes, diferentes, não há correspondência. E a tradição judaica, então, no Novo Testamento, por exemplo, se manifesta, por exemplo, dentre tantos elementos, nesses três: sinagoga, sinédrio e cadeira de Moisés. Você pode ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar nenhum dos três aí. Só na tradição. Só na tradição. É a tradição que institui a sinagoga, é a tradição que institui o sinédrio, é a tradição que institui a cadeira de Moisés. Por isso somos apegados ao texto. E quando a pessoa já não quer considerar o texto, aí a gente já não perde tempo. Perfeitamente. Eu faço assim. Perfeitamente. Quando for desmerecer a tradição, é muito simples. Olha, você crê em Jesus, diz que crê nele, mas não respeita o que ele falou. Porque ele respeitou a sinagoga, frequentou o culto a Deus lá. Ele disse que se você andar errado, você seria réu do sinédrio. Então ele respeitava o sinédrio. Exatamente. E ele mandou você ouvir as autoridades judaicas porque elas sentavam na cadeira de Moisés. Né? Então Jesus, ele respeitava a tradição, ele sujeitava-se à tradição e ensinava os outros a se sujeitarem à tradição. É o que os judeus de Caruaru fazem. Exatamente. E se somos seguidores, nós devemos nos orientarmos segundo a voz do nosso mestre. Perfeitamente. Que é Rabi Yeshua. Isso, perfeitamente. Entendi. Não é? Então Jesus para o cristianismo é um ícone da santidade, mas ele calado. Lá ele não fala. Aqui nós seguimos o que ele fala. Se ele tivesse calado, a gente não ia seguir nada. Não ia seguir. Perfeitamente. Então essa é a diferença, né? O Jesus de lá, ele é sagrado só pelo fato de ser Jesus. Exato. Mas a palavra dele não precisa estar falando muito. Aqui não, aqui ele é sagrado porque ele fala a verdade. Né? Então, para nós, os judeus de Caruaru, nós recebemos aquela fala onde ele diz que ele é o caminho. Né? Isso, então, mas ele falando, né? Ele falando. Isso, a fala dele é pra gente que é o caminho. Para eles não, para ele afigura o homem é o caminho. Calado assim, e é o caminho. Exato, né? Entendi. Essa é a diferença entre... Muito bem, então a tradição judaica aqui, ela é importante para todos os personagens das Escrituras Sagradas e a gente viu aqui para Jonas como isso é importante, né? Estamos em 2 Reis, capítulo 14, e o trecho em que ele aparece pela primeira vez antes do próprio livro de Jonas é justamente aqui no versículo 25, né? 2 Reis 14, nós começamos a ler a partir do 23, não é? Que foi para entender a historinha. Para entender a historinha toda. E aí, como já está chegando a primeira aluna do dia, né? Vamos parar por hoje, a gente nos despedir na por próxima aqui. Conversa. E na próxima conversa, aí sim já vamos direto no livro de Jonas. Perfeitamente. Né? Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe. Eita, foi bom, não foi? Foi muito bom.